Sim, eu sei, tem muita coisa acontecendo. Tem uma árvore de Natal aqui, eu tô de tiara, pode me chamar de Grealish aí da luta livre. E é isso, tem muita coisa diferente nesse vídeo. E eu tô de regata também, é uma coisa inédita pra vocês. Eu sei, tem muita coisa acontecendo, eu tô gravando num calor das Arábias aqui em São Paulo, então por favor, deixa o like aqui embaixo. Esse vai ser o pay-per-view que a gente fecha o ano completamente. Depois desse pay-per-view a gente pode parar de falar de 2007, porque aqui realmente a gente vai terminar todo o ano. Vocês vão entender exatamente o porquê, mas é importante eu dizer que agora eu não falo mais de 2007. Basicamente, tudo de importante que tinha em 2007, a gente já falou. Talvez eu fale de uma WrestleMania daqui uns 10, 15, 20 anos. Então hoje a gente vai falar do Royal Rumble 2008. Antes da gente começar, pensa aqui comigo. Imagina você tá bem interessado no pay-per-view, tá bem feliz que tá assistindo uma Royal Rumble e tudo mais, tá lá assistindo tranquilamente, e aí você recebe o maior spoiler do show. Responde pra mim como você ficaria. Eu vou aguardar essa resposta pro final. Mas antes de eu te contar tudo isso daí, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você é novo por aqui, pra você não perder nenhum dos conteúdos que eu faço. E também, obviamente, me segue nas redes sociais, é tudo Central Wrestling, tá aparecendo por aqui, que é onde a gente pode trocar mais ideia, e eu lanço conteúdos de notícias por lá, belezinha? Sem mais delongas, vamos falar sobre o Royal Rumble 2008. Nessa época, tava tendo uma storyline com o Ric Flair de que era que se ele perdesse uma luta, ele teria que se aposentar. Ou seja, o cara que ganhasse uma luta dele, automaticamente teria aposentado o Ric Flair. Todo mundo sabe que não foi bem assim que aconteceu, ele meio que acabou nunca se aposentando, né? Até hoje eu acho que talvez ele nem esteja aposentado. Mas na época, todo mundo ficava nessa, de quem vai aposentar o Ric Flair. Um cara tão grandioso quanto esse vai ser aposentado assim do nada, num pay-per-view qualquer. Tudo bem que a gente tá falando dos Big Four aqui, né? Que é o Royal Rumble, o SummerSlam, WrestleMania e o Survivor Series. Mas aqui a gente, mesmo assim, era um nome que não era tão de peso pra aposentar o Ric Flair. Afinal, a gente tá falando do Ric Flair. Então, pra abrir o pay-per-view, a gente abre com Ric Flair contra MVP. Se o MVP ganhasse do Ric Flair, ele aposentaria o velho. Talvez fosse até melhor ele ter ganho, na moral. Cara, é uma luta boa, o Ric Flair tá ali. Eu gosto desse período do Ric Flair, porque de verdade, pra mim, ele volta muito a ser o Ric Flair do passado, tá ligado? Ele tá numa margem muito boa ali, ele tá fazendo lutas muito boas. Talvez realmente por ser o final, né, da carreira, pelo menos da WWE dele, ou se por, tipo, sei lá, ele tava em estilos diferentes, lutando contra jovens também, então ele tá fazendo lutas bem legais. Ele acaba vencendo, obviamente, uma luta de somente 7 minutos, hein, porque o velho tava velho. Se naquela época o Ric Flair era velho, imagina hoje em dia. E tudo, obviamente, vai levar pra luta dele contra o Shawn Michaels na WrestleMania, que aí sim o Shawn Michaels acaba ganhando e aposentando o Ric Flair. Ou pelo menos foi isso que a gente pensou. No último pay-per-view retrô de 2007, eu falei sobre como as coisas estavam mudando na WWE, tinha gente voltando, né? Teve o Shawn Michaels que acabou voltando e também teve o Save Us Y2J, que eu preciso dizer que é uma das coisas que eu mais gosto da WWE, porque eles pegaram tudo o que eu falei naqueles vídeos. Lembra que eu falei que, pô, a WWE não era um lugar que fazia lutas boas, se você queria ver luta boa, você ia pras indies e tudo mais, e coisa e tal? Eles pegaram tudo isso e fizeram uma storyline onde o Chris Jericho teoricamente iria voltar pra salvar a gente de tanta luta ruim que tava acontecendo. E aí ele volta, é um retorno muito legal, inclusive, eu gosto muito daquele retorno dele. Inclusive ele usava aquela jaqueta lá que ficava brilhando, coisa boa demais. E volta com cabelo curto. Eu não entendo, essas pessoas eu não entendo, porque eu tô deixando o cabelo crescer agora, como vocês podem ver. Pode não parecer, mas eu tô deixando. E aí os caras que tinham cabelo longo, corta o cabelo, depois de um tempo corta o cabelo. Pô, é uma desgraça deixar o cabelo crescer, demora. Aí chega numa época, que tá agora meu cabelo, que meio que não tá grande, mas não tá pequeno, tá meio no meio termo ali, que não dá pra fazer nada, que ou você usa boné, ou você se aceita como um maluco na sociedade, e aí o cara passou por tudo isso, tem um cabelo bonito, e decide cortar. Tudo bem que ficou bom no Jericho. No Triple H, no Shawn Michaels, não ficou não. Ele acaba indo pra enfrentar o JBL e acaba perdendo. Sim, ele acaba perdendo pro JBL numa field que, sinceramente, eu não fui muito atrás, porque, sei lá, meio que não me apeteceu muito não. Desculpa. O Chris Jericho luta muito bem, tava numa luta boa, ele tava num ritmo, ele voltou num ritmo bom, ele não foi afetado por ter ficado fora. Ele voltou num ritmo legal, mas eu nunca gostei do JBL
em ringue, tá ligado? Eu nunca achei as lutas dele tão boas. Sei lá, podem me julgar à vontade. E é uma luta de 9 minutos, tá? Isso é bem comum na época, as lutas não terem tanto tempo assim. Porque esse pay-per-view são lutas bem curtas, porque o main event vai ser muito longo. Que doideira, né? Agora é o momento que você, fã da WWE no SBT, você vai ser agraciado. Se você foi fã da WWE no SBT, comenta aqui embaixo, desce daí, Jeff Hardy! Porque essa é a época de ouro da WWE aqui no Brasil. De verdade, eu acho, pra mim, que essa é a época de ouro da WWE. Pra quem não sabe, nessa época, a WWE passou no SBT. E o nosso querido Silvio Santos teve a ideia maravilhosa de trazer os lutadores pra fazer meio que uma entrevista, uma coletiva de imprensa aqui no Brasil. Então a gente teve aqui no Brasil o Batista, o Great Khali, a Melina e o Rey Mysterio. Eu não lembro se o Rey Mysterio tava, eu posso ter dado uma informação errada. E aí nessa época a gente tem feuds que pra gente, pelo menos, são feuds históricas. Não tem como a gente não falar dos puxa-sacos do Ed, quem se lembra dessa? E a feud histórica do Ed contra o Rey Mysterio, que, cara, todo sábado eu tava lá pra ver o que ia acontecer. Nessa época, o Ed tinha se aliado com a Vicky Guerreiro e tava fazendo uma feud sensacional com o Rey Mysterio. Tem aquele momento que o Rey Mysterio pula na cadeira de roda da Vicky Guerreiro, é sensacional. E aí, nessa luta, ele vai lá pra lutar contra o Rey Mysterio. É uma luta muito boa e os dois têm uma química sensacional. E aí, no final, o Rey Mysterio acaba acertando um 619 na Vicky Guerreiro e quando ele vai pra fazer o segundo move dele, ele acaba tomando um Spear sensacional, lindo demais, pra daí perder pro Ed. Obviamente o Ed não iria perder, porque depois ele vai perder na WrestleMania pro Undertaker numa luta, ó, coisa boa demais. Mas aqui, essa feud é muito importante, pelo menos pra gente, brasileiro, essa feud aqui é muito importante, porque ela marca esse momento, mesmo que curto, porque o WWE no SBT foi uma coisa curta, mas mesmo que seja um momento curto, marca pra gente demais, porque todo fã de WWE que foi fã no WWE no SBT vai lembrar desse momento aqui. E aí, obviamente, eu não posso falar de WWE no SBT sem citar o famoso desce daí, Jeff Hardy! É sensacional esse momento tá eternizado, tem um vídeo falando sobre ele aparecendo por aí, e é nesse momento aqui, a gente tá nesse momento porque Randy Orton vai enfrentar Jeff Hardy valendo o cinturão da WWE. Depois do Jeff Hardy ter descido daí, mandado um Swanton Bomb lindo, uma feud que eu acho que é bem construída, eu gosto, cara, o Randy Orton, ele segurou o caneco da WWE, vamos dizer assim, muito bem. Ele fez feud contra o Jericho, ele fez feud contra o Shawn Michaels, ele fez feud contra o Jeff Hardy, ele realmente segurou a pistola ali. Quando o John Cena teve que se ausentar, ele realmente segurou o bagulho. E não tem como você falar que não foi bom. Ele realmente era o cara mais odiável e mais odiado também dessa época. Não tem como. Randy Orton, pra mim, sempre será um dos grandes, porque ele realmente se colocou lá. E aí, obviamente, ele vai enfrentar o Jeff Hardy nesse co-main event, numa luta de 15 minutos. São lutas rápidas, eu falei pra vocês. Uma luta de apenas 15 minutos que o pace é bom, eles têm um ritmo maravilhoso, eles encaixam golpes bons e coisa boa demais. Mas não tem como eu não falar do final da luta. No final da luta, o Jeff Hardy vai mandar o Twist of Fate, que é lindamente revertido num RKO, um dos RKOs mais bonitos. De verdade, eu acho que, pra mim, tá? Esse RKO só fica atrás daquele do Seth Rollins, porque eu acho esse daqui muito bonito e muito fluido, tá ligado? O jeito que tudo acontece tão rápido é muito lindo de se ver. E aí nós vamos para o nosso main event, durando mais ou menos, de verdade, deve ter o segmento todo, com a luta junto, deve ter 1h20. Aqui a gente tem que se atentar a algumas coisas muito importantes. No ano anterior, em 2007, o ganhador, os dois últimos que ficaram, né, foi o Shawn Michaels e o Undertaker, que o Undertaker acabou vencendo aquela edição do Royal Rumble, é importante a gente frisar isso. Daí nesse ano aqui, eles decidiram que eles dois seriam o primeiro e o segundo, então eles são os primeiros a entrar e começa o Royal Rumble simplesmente com Undertaker e Shawn Michaels. É muito doido revisitar isso, porque a gente revê esse final, entre aspas, de carreira. Pra mim é o final de carreira do Undertaker, pelo menos é o final ali de quando ele tá lutando bem e agradável. Deixa eu ver se agora o Lequinho me atende. Tá ocupado? Não, senhor. Então fala pra gente aqui, ó, o que você acha sobre o 2007 do Undertaker e principalmente a participação dele na Royal Rumble 2008. Na Royal Rumble 2008, cara, é legal que eles fazem tipo um negócio dele do Shawn Michaels de novo, né? Que ele mata o Shawn Michaels na 2007 e na 2008 ele tá lá. 2007, 2008, 2009 ali, é o último grande momento do Undertaker? Ah, não, depois daquilo ali, acho que depois que ele perde o título pro Jericho e aí ele ganha do Shawn Michaels,
Michaels, aí ele já tava caminhando pra virar um aposentado, sabe? Se a luta livre é de mentira, por que a streak do Undertaker é tão grande? Não, mas é streak de mentira também. Até porque não dá pra você ganhar de alguém que tá morto, né? Essa foi a participação do Lequinho, muito obrigado, Leco, um beijo pra vocês, ouçam o podcast dele lá no WrestleBR, tudo que ele faz lá no WrestleBR, que é coisa boa demais, inclusive eu participei de um que saiu essa semana lá também, então ouve lá, ou vai sair ainda, algum dos dois. Beleza, mas voltando, esse é o último momento grande do Undertaker, de verdade assim, que o Undertaker realmente tá num prime legal e faz lutas legais, e ele enfrentando o Shawn Michaels é tipo assim, o clássico do clássico, tá ligado? É o Undertaker e o Shawn Michaels, cara, não tem como não ficar bom, e realmente funciona tudo muito bem, até que eles são eliminados, eu não me lembro exatamente por quem, tá? Por mais que eu tenha assistido há pouco tempo, eu não me lembro, e aí começa aquela patifaria de 2008, cara, o roster da WWE em 2008, inclusive, eu postei isso no meu Twitter, me segue lá no meu Twitter, é @ViniFelipe, tá aparecendo por aqui, e acabou hitando isso por algum motivo na IWC, gostaram muito do meu tweet, e foi um tweet totalmente despretensioso, simplesmente eu tava falando, cara, o roster da WWE é de 2008, é um dos melhores da história, e é muito absurdo o quão bom aquele roster era, então muita gente aparece, muita gente entra, o Hornswoggle entra, inclusive, essa é a época que o Hornswoggle era filho do Vince McMahon, quem se lembra dessa? Eu não vou entrar nessa storyline, mas é uma coisa a se lembrar. E aí o tempo vai passando, tudo vai acontecendo, entra Triple H, entra Batista, e aí meio que tava desenhado que, pelo menos pra quem tava assistindo, tava meio que desenhado que ou vai ser o Batista de novo, ou vai ser o Triple H, é meio que óbvio. Até porque quando eles vão ficando, meio que não tem ninguém ali que você olha e fala, ah, esse cara aqui vai ganhar. Meio que é só os dois que você fala, tipo, beleza, vai ser algum dos dois e vida que segue. Até que no número 30, quando todo mundo tá esperando que vai ser qualquer um, ou que vai ser algum jobber, ou que vai ser alguém grande, mas que não vai vencer, começa a theme do John Cena, e John Cena entra chocando todo mundo num retorno sensacional. Cara, eu falei sobre o CM Punk, que é o meu retorno favorito, mas o CM Punk não é um retorno, né? Ele acaba sendo um debut. Então, o meu retorno favorito é esse do John Cena, porque cara, é inacreditável. Se você viu o meu vídeo que eu falei, eu não lembro qual que era o pay-per-view, acho que era o Unforgiven, que é o de 2007, o John Cena tinha acabado de sair por uma lesão que ia durar de 6 a 12 meses. Imagina que em apenas 4 meses o cara voltou a lutar. E o cara voltou pra um pay-per-view, foi liberado pra lutar, provavelmente deram alguma passada de pano, mas o cara foi liberado pra lutar. Isso é maluquice. Simplesmente o John Cena aparece deixando todo mundo em choque, ele deixa o Triple H em choque, ele entra, acaba ficando só Triple H, John Cena e Batista, e aí, obviamente, o John Cena acaba vencendo. Não é segredo pra ninguém que o John Cena ganhou porque ele tinha que ganhar, quando ele retorna todo mundo já sabia que ele ia ganhar, mas ainda assim é um dos momentos que, cara, pra mim, de verdade, é um dos momentos que eu mais gosto na luta livre, porque é muito legal. E é muito legal, de fato, ver como o cara conseguiu superar essa lesão em apenas 4 meses, isso é inacreditável. Agora, você se lembra no começo do vídeo que eu pedi pra você falar sobre o que você sentiria se você tomasse um spoiler? Eu vou contar uma história pra vocês, vem com o Titio. Na época eu não assisti esse pay-per-view ao vivo, e aí eu assisti no dia seguinte pelo Sapo TV. Quem se lembra do Sapo TV? Pra quem não sabe, o Sapo TV era tipo um YouTube, só que de Portugal, que o pessoal hospedava os vídeos lá, porque teoricamente não caía os vídeos e conseguia colocar numa qualidade boa. Então beleza, lá fui eu assistir o pay-per-view em 10 partes, eu acho que era 10 ou era 8 partes, eu não me lembro exatamente, e fui lá assistir o pay-per-view inteiro. Fui assistindo parte por parte, tranquilamente, né, naquela vibe, coisa boa demais, até que cheguei na parte 9, que já era o Royal Rumble. Quando eu comecei a assistir a parte 9, apareceu o vídeo da parte 10, apareceu a miniaturazinha da parte 10 do vídeo, da parte 10 do pay-per-view. A miniatura era o John Cena parado retornando. Ou seja, eu tomei o maior spoiler do pay-per-view por causa de uma miniatura do Sapo TV. Não tem nem como dizer que eu fiquei puto, porque não tirou a minha surpresa, obviamente, mas eu já sabia o que tinha acontecido. Mesmo assim, esse pay-per-view é um 4.7 pra mim. Eu só não dou 5 estrelas pra ele porque eu acho que ele é um pay-per-view com lutas muito curtas que vai levar pra uma Royal Rumble que é muito longa. Então eu acho que, sei lá. E também o entre lutas nessa época
época é tudo demora demais, tá ligado? Tipo, o cara ganhou uma luta, ele comemora por muito tempo, o cara perdeu uma luta, ele chora por muito tempo, aí tem uma promo de backstage que demora muito, sei lá, tudo demora muito tempo, mas é uma nostalgia muito boa pra mim, então por isso 4.7, quase ali beirando os 5 estrelas pra mim, e fecha perfeitamente esse ano. Tirando também do meu apego emocional de, cara, isso daí ter sido o auge da WWE aqui no Brasil. O WWE no SBT era um sucesso, e aí era isso, você via o WWE no SBT no sábado e ia na segunda-feira comentar com seus amigos na escola, tá ligado? Era isso que rolava, então era muito legal. Então por conta disso tem um peso muito especial pra mim. Mas eu quero saber a opinião de vocês, comenta aqui embaixo o que vocês acharam sobre esse vídeo e também o que vocês acham sobre esse pay-per-view, e obviamente se eu esqueci alguma coisa, complemente aqui embaixo pra deixar o vídeo o mais informativo possível pra quem for assistir, belezinha? E se você é novo por aqui, canal esse vídeo por qualquer motivo, se inscreve no canal e toca no botãozinho do sininho pra sempre que eu lançar vídeo novo, o YouTube te notificar. E me segue nas redes sociais, tudo Central Wrestling tá aparecendo por aqui, que é onde a gente pode trocar mais ideia, belezinha? E no mais é isso, tamo junto, é nóis e tchau!